As 10 características essenciais de um profissional de PCM. Primeiro, profissional disciplinado. Qual que é a matéria-prima do trabalho do planejador? Informação. A fonte dessa informação é tão importante quanto a própria informação em si. Se esse cara ele não tem a disciplina de sempre ir atrás da melhor informação, da melhor fonte, e atestar se aquilo de fato é verdade ou não, naturalmente esse cara vai ser um profissional fadado ao fracasso. Segundo ponto, criterioso. Ter sempre critérios suficientes para você planejar a manutenção, por exemplo. Na aula passada, o professor Danilo Romão mostrou ali as 7 perguntas para você fazer um plano de manutenção. Por quê? Por quê? Quando, quem, como, etc. Se você responde essas perguntas sem critério algum, você vai ter um plano de manutenção pobre. Agora, você pega essas 7 perguntas e responde com o maior nível de critério possível, você vai ter um plano de manutenção excelente. E como que isso vai interferir no resultado final? Se você tem um plano de manutenção ruim, aquilo que vai estar sendo feito de serviço na sua máquina é o que está muito aquém do que é de fato necessário. Então, isso vai refletir lá na frente em confiabilidade. Quanto mais criterioso é o planejador, melhor tende a ser, pelo planejamento, a questão de confiabilidade. Humildade intelectual. Aconteceu uma situação um pouco engraçada há uns 3 meses atrás. Eu estava prestando consultoria, estava desenvolvendo um trabalho, mais especificamente uma consultoria em RCM. E tinha um engenheiro de confiabilidade lá que estava acompanhando os trabalhos com a gente. Recém-formado, primeiro emprego, ele entrou lá nessa empresa como trainee. Estava ali acompanhando a implantação do RCM. RCM, para quem não sabe, é manutenção centrada em confiabilidade. A gente estava fazendo um estudo de RCM para a empresa. E o rapaz, recém-formado, faculdade de nome no Brasil, porém nunca apertou um parafuso. Não que seja um demérito, mas faltava muita bagagem para ele. Ele teimando coisas simples com pessoas que tinham um grau de instrução menor. Dá um contexto para vocês. Quando a gente vai fazer um estudo de RCM, a gente tem que montar uma equipe, um comitê. Esse comitê ele passa ali por alguém da área de manutenção, seja um supervisor, um programador, um coordenador, um engenheiro de manutenção, tem que ter. Alguém da área de produção, tem que ter mecânico, tem que ter operador, tem que ter um facilitador de RCM, que no caso o facilitador era eu. E ele, a todo momento, querendo dar carteirada nos mecânicos que estavam lá, contribuindo, que é por norma, esses caras têm que contribuir para o estudo de RCM. Os caras estavam 100% certos no que estavam falando. Esse garoto estava errado. E eu tive que parar uma hora e explicar para ele. Falar, não, eles estão certos. Ele, mas por norma tal, isso tem que fazer dessa forma. Eu falei, não é que tem que fazer. Pode ser feito dessa forma. Em um determinado momento eu fui obrigado a parar e falar, amigo, desculpa, quantos anos você tem? Aí ele, eu tenho 26. Fulano, há quanto tempo você trabalha aqui? 32 anos. Sempre como mecânico? Sempre como mecânico. O cara tinha 32 anos de mecânica naquela empresa, ou seja, mais que o cara tinha de idade, e ele não estava querendo escutar conselhos simples. Óbvio que o cara poderia contribuir muito sendo recém-formado, tendo pouca experiência, óbvio, mas o cara tem que ter humildade intelectual para ensinar e principalmente para aprender. Polivalência. Polivalência é diferente de multifuncionalidade. Multifuncionalidade é você fazer várias funções. Polivalência é você fazer várias atividades dentro de uma única função. O planejador, ele tem que entender de programação, ele tem que entender de controle de manutenção, ele tem que entender de aprovisionamento. Óbvio que eu posso ter uma função para cada uma dessas atividades. Eu posso ter um cara que é da área de planejamento que só planeja, um programador que só programa, um analista que só faz o controle de indicadores. Mas dentro de empresas, na maioria das empresas no Brasil, você vai ter um planejador planejando, programando, fazendo aprovisionamento de materiais, controlando indicadores, comprando, levando peça para tornearia de serviço externo, fazendo trabalho de supervisão, preenchendo ordem de serviço, participando de reunião de comitê, fazendo várias coisas. É ruim? Não. Óbvio, quando foge muito de uma alçada, né, muito da sua função, isso acaba sendo ruim. Mas lembrando que seu objetivo final é garantir disponibilidade e confiabilidade daqueles equipamentos que estão sob sua responsabilidade, tem que pensar com cabeça de polivalência. Dificilmente você vai ver um cara na área de PCM se dar bem se ele não for polivalente. Aquele cara, sabe o braço curto? Aquele cara que só vai até onde o braço dele alcança? Pois é, dificilmente vai ver um cara desse se dar bem. Dinâmico, por quê? Cenário muda todo dia, o tempo inteiro. Não adianta você ser o cara mais criterioso do mundo, mas ser engessado. O que acontece muito? Você faz um planejamento ali de 3 meses, por exemplo, uma parada de manutenção que vai acontecer no próximo final de semana. Aí, de repente, tá chegando a parada, vem uma ordem superior e fala, não, a gente não vai conseguir parar. Vamos jogar essa parada para daqui 2 meses.
E no lugar dessa parada, dessa máquina, nós vamos fazer a máquina, ao invés da máquina X, vamos fazer a máquina Y. O cara, ele tem que ter o dinamismo de falar, opa, peraí, aborto o que eu tava trabalhando há 3 meses, depois eu volto pra cá, deixa eu pegar esse novo problema aqui para resolver. Isso tem que ter. É o cenário ideal? Longe de ser, mas os bons planejadores, eles são contratados e prosperam na carreira justamente por serem aqueles que trabalham longe dos cenários ideais, aqueles que trabalham em cenários ruins. Em cenário ideal, todo mundo é bom. Todo mundo é bom. Agora, quando você pega uma situação de crise, quando você pega uma situação que foge do comum, que você vê realmente quem se destaca ou não. Sexto, bom ouvinte. Lembra que eu falei, a matéria-prima do planejador de manutenção é a informação. Talvez, se você não for um bom ouvinte, você nunca vai conseguir prosperar na carreira de PCM. Quantos profissionais de PCM eu já vi que nunca foram até campo ver o plano de manutenção que eles planejaram serem executados? Muitos. Então, o cara planejou uma determinada atividade, vá a campo e veja como ela está sendo executada. Mas não para ver a nível de supervisionar, mas para conversar e escutar quem está executando. Cara, eu coloquei aí que esse trabalho você faria em 4 horas. Está sendo suficiente? Essas 4 horas está super ou subdimensionado? Como que é a sequência de trabalho? Esses materiais que estão na ordem de serviço, de fato, são todos utilizados? Está faltando material? Tem material demais? Tem alguma coisa que você está fazendo que não está na ordem de serviço para eu colocar essa ordem de serviço com uma riqueza de detalhes maior? Escutar o cara. Uma dessa, todo dia você vai escutando uma coisinha ou outra, você vai melhorando o seu trabalho. Visionário, cara que costuma enxergar possibilidades e costuma dar ideias. E não tô falando só de PCM não, tá? Tô falando de processo, de gestão, tô falando de coisas que muitas das vezes não são só do trabalho dele. Se a gente pegar essa máquina aqui, fizer uma adaptação XY, por exemplo, para que ela produza mais, produza melhor, ideias que possam ser aplicadas e ter algum resultado prático. Comunicador. Não tem como você trabalhar na área de PCM e não ser um bom comunicador. Não tô falando necessariamente de perfil, tá, pessoal? Não tô falando que o cara tem que ser mega extrovertido. Uma pessoa que é mais introvertida vai ter dificuldade de trabalhar nessa área. Não. Comunicador é aquele cara que atesta que todo mundo que tem que saber de determinada coisa está sabendo e sabendo certo. Porque comunicação não é aquilo que você fala, é você, de fato, ir lá na ponta e atestar se aquela pessoa de fato entendeu o que você quis passar. É aquele cara que não espera que as coisas fiquem nas entrelinhas e que a pessoa entenda. Não é aquele cara que só se comunica via e-mail. Mandei um e-mail, o cara se vira. Manda um e-mail, vai lá, conversa com o cara. Proativo. Nem vou me alongar nisso aqui. E tomador de decisão. Tem cara que tem a síndrome do pai ausente, que a gente chama. Ele não consegue tomar decisão nenhuma e tem sempre que colocar essa decisão para alguém tomar. Óbvio que quando é algo que foge da sua alçada, não tem o que discutir. Coisa simples, decida. Tome decisão para que você possa, de fato, acelerar o trabalho e pedir, talvez para o seu superior, algo que, de fato, precise do aval dele. Tem gente que não faz nada sem pedir bênção para alguém. Acaba que você é visto como um profissional que não tem autonomia. Mas realmente eu não tenho. Peça. Até tal ponto eu posso decidir, porque eu acho que as coisas ficariam mais fluidas, mais dinâmicas. E ser visto como profissional sem autonomia nessa área não é nada bom. Essas são as 10 características